Centro Espírita Bezerra de Menezes. A palestrante de hoje é Rita de Cássia, trabalhadora da Federação Espírita Amazonense, FEA, e ela vai expor o tema Fora da Caridade, não há salvação. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Então, iniciaremos com a leitura de harmonização na fonte do bem. Esse é o título. Então, nós vamos dar início. Na fonte do bem. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Está em Paulo. Muita gente só admite auxílio deficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os mistérios da escola. Existem honorários para as atividades do médico, no entanto, pessoas alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o ministério da cura, no socorro aos enfermos. Não se compra estímulo ao trabalho, não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal é a matéria do negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora da oração providencial, da referência generosa do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Então, nós faremos agora a nossa prece inicial. Deus de amor e justiça, Jesus, nosso mestre e guia, aqui reunidos em teu nome, Senhor, agradecemos a oportunidade de participarmos das atividades enriquecedoras que o Centro Espírita Bezerra de Menezes nos proporciona. Dá-nos paciência, humildade e sabedoria para assimilar teus ensinamentos e procurar exercitá-los no nosso cotidiano. Abençoa a nossa irmã Rita de Cássia, que vai conduzir a palestra na noite de hoje. Que os benfeitores possam assisti-la no decorrer de sua exposição. Que tuas bênçãos permaneçam conosco, Senhor. E assim seja. Então, agora é com você, Rita. Fique à vontade. Ok, obrigada, querida. Então, boa noite a todos. Vou colocar aqui compartilhar a apresentação da noite de hoje. E eu quero agradecer, né, o carinho de vocês, o convite para mais uma vez estarmos no Centro Espírita Bezerra de Menezes, apesar de virtual, mas sinta que meu coração está junto com todos vocês. E o tema de hoje, a gente tem muita coisa, né, para refletir. Esse é um tema sempre importante para a gente dar uma paradinha, para a gente pensar o que a gente está fazendo na nossa vida, como é que a gente está se conduzindo. Então, hoje a gente vai dar um passeio nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse tema fora da caridade, não há salvação. Então, que Jesus possa amparar a todos nós que aqui estamos,
E aí são 3 ambientes, né? O presencial, o virtual e o espiritual, né? Que onde a gente estiver localizado, que a gente possa estar conectado nessa mensagem do Evangelho de Jesus e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente começa trazendo essas imagens já para a gente realmente sintonizar com o tema da noite de hoje. E aí, a gente vai ver que nesse capítulo nós vamos encontrar alguns subitens, dentre eles, o de que precisa o espírito para ser salvo. E aí é narrado a parábola do bom samaritano. Na sequência, Kardec aborda um mandamento maior. Qual é esse mandamento maior que a gente precisa seguir, que a gente precisa se orientar? A necessidade da caridade, segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E vejam que nas instruções dos Espíritos, nós temos aqui o apóstolo Paulo, deixando para a gente, então, a grande mensagem: fora da caridade não há salvação. Então, nesses poucos minutos, nós vamos ter muito a refletir, mas vai ficar com certeza a tarefa de casa, né, para a gente ampliar esses horizontes, não só do conhecer, mas do meditar, do sentir e do vivenciar esse ensinamento de Jesus. E a nossa primeira reflexão começa com a pergunta: o que vem à sua mente quando você ouve, quando você escuta, quando você lê a palavra caridade? Em outros termos, o que é caridade para você? Então, eu imagino que agora vocês estão pensando, né, nessa palavra, o sentido dessa palavra na sua vida, a prática da caridade na sua vida. Como é que tem sido? Você mais faz caridade ou você mais recebe caridade? É mais fácil fazer? É mais fácil receber? Como é que a caridade se encontra hoje no teu dia a dia, no dia a dia de cada um que está aqui conosco na noite de hoje? Só uma paradinha, né, para vocês pensarem sobre as atitudes. E a gente vai explorar um pouquinho mais nos próximos slides. Então, a gente começa, então, com esse convite à reflexão. E aí a gente vai trabalhar, então, né, a partir dessa informação, né, dessa reflexão sobre o que é caridade, como é que eu entendo, como é que a caridade está presente no meu dia a dia, a gente vai, então, trabalhar a abrangência da caridade. Porque muitas vezes a gente pensa que caridade é só a gente doar coisas materiais, é só a gente dar dinheiro, é só a gente dar um alimento, é dar um agasalho, é dar uma roupa, mas a caridade vai além disso. Com certeza todos aqui já tiveram, né, essa oportunidade de refletir, essa informação, esse conhecimento, mas é sempre bom a gente revisitar esses conteúdos, porque a caridade ela não se limita apenas aos aspectos materiais. Ela abrange também, em sua essência, a vida de relação em todos os pormenores da vida social. Então, ela não é uma coisa estática ou pontual. Ela está na nossa vida de relação. Hoje, nós aqui, mesmo estando de forma virtual, e no nosso dia a dia, começando pela nossa família, começando no nosso lar com aquelas pessoas que Deus colocou junto com a gente nesta experiência reencarnatória. E aí ela vai embora, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, na escola, na faculdade, onde a gente anda, no ônibus, no supermercado, no centro espírita, e por aí vai. Porque toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade. Então, veja que nós já temos mais uma virtude aqui para trabalhar. E vejam que, se a pessoa não for humilde, ela não consegue ser caridosa, porque ela vai achar que ela não vai poder ajudar o outro, que ela não é humilde, ela é egoísta, ela é orgulhosa, então ela não consegue estender a sua mão de forma verdadeira, né, para o outro. Nas duas virtudes,
que nós falamos, né, a caridade e a humildade, qual é o contrário das duas? O egoísmo e o orgulho. Então, enquanto nós tivermos orgulho e egoísmo dentro de nós, vai ser bem desafiador nós realizarmos atitudes de caridade com humildade. E em todos os ensinos de Jesus, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E aí a gente vai lembrar, lá no Livro dos Espíritos, que todos nós que aqui estamos, nós fomos criados por Deus, espíritos criados por Deus, dotados de inteligência, livre-arbítrio, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, à felicidade, a toda a perfeição e felicidade que nos é possível. Mas para chegar até lá, nós vamos fazendo escalas, é como se fosse um degrau que a gente vai subindo, né? Cada vez mais, é um movimento de um grande aprendizado. Então, as imagens que a gente trouxe aqui para trabalhar essa abrangência de caridade, vai desde a distribuição de alimento, vai o cuidado com o meio ambiente, a nossa terra, o nosso lar, né? E eu imagino que vocês morando nessa região, próximo ao rio, próximo a Igarapés, e a gente vê em toda a nossa cidade, no meio da Amazônia, no meio da floresta, como é que está o cuidado nosso com o meio ambiente, com a nossa casa, né? Então, isso também é uma forma de caridade, é uma forma de ajuda. E aí, no final, a gente mostra, então, um coração acolhendo o outro coração, né? Esse amparo, esse momento que não é o alimento, não é o agasalho, mas é o alimento e o agasalho da alma, que é possível ser doado para quem está precisando. Então, vejam, são várias formas que a gente vai ter nessa abrangência da caridade. E aí a gente vai trabalhar, então, o que é salvação. Porque se o tema é fora da caridade, não há salvação, caridade, eu já compreendo, eu sei bem o que é. E salvação? Né? Alguém aqui quer ser salvo? Com certeza todo mundo quer ser salvo, né? Então a gente vai entender aqui a salvação, um processo bem ampliado, um processo contínuo de evolução moral e espiritual, alcançado por meio da prática da caridade e do desenvolvimento das virtudes. Então, lembra que a gente falou há pouquinho que nós fomos criados com destino à felicidade, à perfeição, à evolução moral e espiritual. As coisas da matéria, elas são importantes porque nós estamos aqui na matéria e precisamos dela para nos auxiliar. Mas essas coisas, elas passam, elas se modificam, elas morrem, elas se transformam. O que fica de verdade são os valores do espírito, é o tesouro do céu que Jesus nos falava. Então, eu consigo chegar nesse movimento de evolução espiritual e evolução moral por meio do desenvolvimento das virtudes. E a caridade é a virtude que vai nos ajudar a chegar até lá, ok? Condição para se salvar. Como é que eu vou me salvar? Eu vou me entregar a Jesus e de pronto já serei salvo? Não é bem assim, né? A condição única é a prática da caridade, é o exercício do bem, tá? E a gente vai ver o bem a quem que a gente vai fazer. E não é condição de salvação, o modo de crer. Esse modo, ele é independente. Eu crendo em A, B ou C, as nossas crenças, as religiões diversas, não é por meio delas que eu vou me salvar, que eu vou evoluir. É pelo que eu aprendi e o que eu vou colocar no meu dia a dia, nas minhas palavras, nas minhas atitudes e também no meu pensamento. Vejo que são três aspectos bem importantes para a gente poder fazer esse exercício de caridade, que às vezes a gente critica até aquele que não tem religião, né? Mas esse que não tem religião
se ele faz o bem sem olhar a quem, se ele é uma pessoa altruísta, se ele olha muito próximo, se ele está ali no apoio, muitas vezes ele é um ser humano, um homem de bem, melhor do que aquele que está todo dia, né, na igreja, no templo, na casa espírita, porque a condição é a prática. E essa prática, ela vem a partir do que eu já tenho dentro de mim, porque a gente só dá o que a gente tem. Se a gente ainda não tem essa consciência de ajudar as pessoas, a gente não consegue fazer isso de modo espontâneo, né? Então, a gente vai vendo que é um processo importante, e aí a gente lembra a parábola do bom samaritano, que certamente todos vocês conhecem, e vejam que nessa parábola, Jesus narra 3 pessoas, o levita, o sacerdote e o samaritano, pessoas que passaram antes e não ajudaram aquele homem que estava caído no caminho. E o samaritano, que não era uma pessoa muito bem-vinda, muito querida, né, naquele contexto, naquela região, foi ele que, usando de compaixão, então vejam que na parábola a gente vai ouvir, né? E ele se encheu de compaixão e, vendo aquela pessoa, ele foi ao encontro da pessoa para ajudar. Então vejam que nesse processo, foi uma pessoa que era bem diferente do que se imaginava, porque um levita, um sacerdote, um homem que estava no templo, era dele que a gente esperava, né? Então, essa parábola, ela ilustra bem. Então, Jesus trabalha essa informação para a gente aprender o que é caridade e quem é o meu próximo, é aquele que está precisando do auxílio, do amparo. E no item, o mandamento maior, né? Qual o mandamento maior? Então, para ficar assim, bem trabalhado na nossa cabeça, eu vou ler esse trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a passagem diz assim: Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Vejam que é de coração, de alma e de espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Essa passagem nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos de 34 a 40. Então vejam que aqui Jesus coloca 3 seres para amar: Deus, o próximo e eu, a mim mesmo. E aí a pergunta: por onde a gente começa? A gente começa a amar a Deus? A gente começa a amar o próximo? Ou a gente começa amando a nós mesmos? Então, quando a gente pensa, né, não, eu vou começar primeiro amando Deus, não, eu vou começar a amar o próximo, não, eu vou começar me amando. Pô, mas se eu começar a me amar, não vai ser egoísta da minha parte eu começar por mim? Então, quando ele coloca amar o próximo como a si mesmo, cuidar do próximo como a você mesmo, eu primeiro preciso começar por mim, me amando, me cuidando, para que eu possa, né, não amar e se cuidar de forma egoísta, mas de forma altruísta. Eu cuido de mim para poder cuidar das pessoas que estarão ao meu redor. E a partir desse movimento que eu faço, cuidando das pessoas que estão ao meu redor, eu com certeza estarei amando Deus. Então, essa vai ser uma consequência. Não tem como amar a Deus sem amar as pessoas, né? Então, a partir do momento que eu amo as pessoas, que eu auxilio as pessoas, eu estou mostrando que eu amo a Deus. Eu queria destacar uma frase
da página inicial, quando foi falado que onde a vida te situe, encontrarás muitas oportunidades de fazeres o bem. Então, todos os dias, nós estaremos cercados de oportunidades para nós realizarmos o bem, para nós amarmos o nosso próximo. E aí, lá no livro Boa Nova, nós vamos encontrar uma passagem no final da vida de Jesus com os apóstolos, porque se não ficou muito bem claro como é que eu vou amar o meu próximo, porque se eu não me cuido bem, eu acabo não amando direito o meu próximo. Jesus diz para os discípulos e diz para Pedro, né, que um novo mandamento ele dava: amar o próximo como Jesus nos amou. Então, se a gente não tem um parâmetro de como eu vou amar o próximo, eu vou ter que olhar Jesus. Como foi que ele nos amou, como foi que ele nos cuidou, como foi que ele nos tratou, como foi que ele nos orientou, como foi que ele nos carregou no colo. Então, esse é um mandamento que realmente extrapola tudo isso, caso a gente não entenda, né? E aí, no tema fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, a gente deixou essa interrogação para a gente pensar isso, né? E eu até já falei um pouquinho, já dei um spoiler antes. Fora da igreja não há salvação, se eu não estiver na igreja, eu não vou ser salvo? Eu não vou evoluir? Eu não vou estar protegido? Eu não vou ser feliz? Fora da verdade não há salvação. Se eu não conhecer a verdade, eu estou fora, eu estou, né, destinado ao inferno, digamos assim. Quando a gente escuta o tema fora da caridade não há salvação, a gente vai ver que, independente da igreja que eu estou, como eu falei, independente da verdade que eu conheço, quando eu faço a atitude da caridade, o processo na minha vida muda. Porque nesta máxima estão encerrados os destinos dos homens, os nossos destinos, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Então, há um movimento íntimo do dever cumprido. Então, quando eu estou com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor para o outro, que eu aproveitei a minha oportunidade de fazer o bem, a consciência fica tranquila e, consequentemente, a gente vai ficar em paz. E no céu, porque onde a houverem praticado, acharão graças diante do Senhor. Aqui a gente não quer dizer, né, a terra e o céu dos anjos, mas é o céu que vive dentro de nós, a nossa consciência. E a gente aproveita para lembrar que esse ano, né, no próximo mês, a comemoração de 160 anos da obra básica, quarta obra básica, O Céu e o Inferno, que vai falar para a gente, né, o que, que acontece quando a gente faz a caridade, não faz a caridade, deixa de fazer a caridade. E aí, lembrando, né, que a caridade, a gente vai ter algumas traduções no Evangelho, na Bíblia, que a caridade, em algumas, é traduzida como amor. Então, o amor é o sentimento, a caridade é a atitude. Então, vejam que são palavras que se substituem, que se assemelham, né? E aí eu trago aqui para vocês, para a gente refletir, essa história que está lá em Contos e Apólogos, do irmão X, Humberto de Campos, que se chama A Esmola da Compaixão. Para a gente poder refletir situações da nossa vida diária, do nosso cotidiano, das nossas atitudes, da nossa conduta, diante das situações que chegam para a gente na nossa vida. Então, aqui eu peguei alguns tópicos, né? Porque ela é um pouquinho longa, mas para a gente poder refletir nessa situação que aconteceu com o apóstolo Pedro. Então, lá na casa dos apóstolos, em Jerusalém, naquela época, né, de Jesus, depois que Jesus desencarna e vai para o plano espiritual, e que ele sempre esteve conosco, aquela casa dos apóstolos ela era sempre repleta de necessitados. Muita gente procurava. Então, tinha a casa do caminho que as pessoas procuravam.
E Simão Pedro, João, André, Tiago, eles estavam ali para dar continuidade no trabalho que Jesus deixou e que os incumbiu de dar prosseguimento. E aí, Simão Pedro era um dos que atendiam no local. Que a gente possa também comparar essa história de Simão Pedro ao nosso trabalho na casa espírita, ao nosso trabalho profissional, voluntário, e até também as nossas atividades dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, da nossa família. E aí ele apresentava bastante irritação, fadiga, reclamações que eram expressas pela sua fala e a sua conduta. Ele estava sempre falando aquilo que estava lhe incomodando, porque era muita gente que procurava. E aí cada um que chegava para pedir socorro, para pedir um amparo, para pedir uma ajuda, tinha sua característica pessoal e era conhecido ali na comunidade. E aquele que chegava, Simão Pedro, fazia sempre um comentário quando a pessoa estava chegando, como foi o caso, né, desse cidadão que chega. Quando Simão Pedro faz o seguinte comentário para aquele que estava ao lado dele: observa aquele homem que vem lá de braços secos e estendidos? Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo que sofra agora as consequências? Então ele faz essa crítica, ele conta a história de Roboão e coloca isso como justiça, que ele está naquela condição, pagando, né, fazendo a justiça que ele acreditava. Mais adiante aparece uma mulher cheia de feridas. O que Simão Pedro fala sobre essa mulher? Que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. E aí ela precisou ouvir aquilo de Simão Pedro, né? Porque ele não conseguiu calar naquele momento. Ele falou isso para ela. Chega depois um velho paralítico que implorava socorro. Porque todos que procuravam a casa eram pessoas que estavam sofrendo, eram pessoas que estavam necessitadas de amparo. E aí ele olha para aquele velho, para aquele homem e diz: como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e órfãos? Então ele coloca logo o que ele sabia sobre aquele homem de uma forma muito irritada, de uma forma muito severa, né? Na sua fala ali, de protesto pelas atitudes que a pessoa tinha feito. E o dia vai embora, né? Chega o final da tarde, já chegando à noite, e após o pôr do sol, surge um modesto viajante, também lá na casa, procurando lá a casa, apresentando nas mãos largas nódoas de sangue. Quem era? Chegou então esse homem com Simão, e ele, de cabeça baixa, já cansado, final do dia, já escurecendo, Simão Pedro nem olhou para o homem quando ele disse: quem és tu que chega a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? Então, assim, ele já queria ir embora, ele já queria descansar. E no final do dia, ele se preparando para ir embora, chega uma pessoa lá procurando socorro, procurando amparo, procurando ajuda. E Simão não gostou, né, de ser incomodado já na hora, que era a hora de fechar. E aí ele falou para aquele homem: avia-te sem demora, dize depressas a que vem. E é nesse momento que o homem chega mais próximo a Simão Pedro, mostra as suas mãos. E Simão, ao perceber melhor quem era, viu que era o Cristo. Viu que era Jesus que estava à sua frente. E nesse momento, Simão se refaz daquelas vibrações aborrecidas, chateadas por atender aquelas pessoas, e ele cai em si e muda a sua fala. E diz para Jesus: Senhor,
Senhor, que pretendes de teu servo? E Jesus fala para Simão: Pedro, lembra-te que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. Então, essa é uma mensagem que sempre que eu relato, que sempre que eu coloco ela em algum estudo, ela realmente me toca muito. Porque a gente, em vários momentos da vida, quem chega precisando de auxílio, a gente faz primeiro uma avaliação, será que eu ajudo, eu não ajudo? Pô, mas essa pessoa está merecendo, né? Então a gente vai fazer toda uma análise para ver se eu vou ajudar. E às vezes a gente fala coisas que mais machuca do que ajuda. Às vezes a gente faz expressões no rosto que afastam. É um risinho, é um olho que, né, que revira, é uma palavra que fere. E Jesus coloca, quando a gente não conseguir ajudar, vamos ficar quietos, vamos entrar em oração para que aquela ajuda, aquele auxílio possa ser encaminhado. Se não por nós, pelos benfeitores. Porque cada um está na terra precisando de amparo, precisando de compaixão, precisando de caridade. Então, se a gente ainda não consegue chegar nesse ponto de ajudar, nos calemos, para que a gente não se comprometa, para que a gente não se complique. Então, a gente colocou aqui as mãos de Jesus, Jesus falando com Pedro, mas também a gente colocou o nosso coração sendo doado. Pedro estava ali ajudando, né, as pessoas, mas sem doar o coração. Não é dar o prato de sopa, a roupa como doação e jogar para a pessoa. Eu preciso levar esse auxílio, seja ele qual for, com a minha energia, com a minha vibração amorosa, porque talvez para aquela pessoa, naquele dia, seja o único bem verdadeiro que ela recebeu. E isso vai fazer toda a diferença para ela. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta aos benfeitores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E aí, a resposta dos espíritos é o BIP, né? É o BIP. Benevolência para com todos. Todas as pessoas, né, precisam de benevolência. E nós podemos fazer o bem para todas as pessoas, sem avaliar, sem colocar nos critérios. É a parábola do bom samaritano, é o próximo, está precisando, eu posso ajudar, estou aqui, Senhor. É trabalharmos com indulgência, é termos indulgência para com as imperfeições dos outros. Então, às vezes, a gente é muito rigoroso, a gente não desculpa, a gente não percebe que o outro agiu daquela forma porque é aquela forma que ele sabe fazer, porque é aquela orientação que ele conseguiu dar vida. E, no fim, o perdão das ofensas. Então, quando a gente está magoado, quando a gente está aborrecido, eu preciso perdoar para poder seguir adiante. Porque senão essa falta de perdão não vai fazer mal para o outro, vai fazer mal para a gente. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. Então, são três palavrinhas que, apesar de serem desafiadoras, é o nosso roteiro para a nossa evolução, para a nossa salvação. A salvação do mal, a salvação das trevas na nossa alma, para a nossa evolução. Nós temos então aí o BIP, que a gente possa lembrar todo dia desse BIP. E como é que nós entendemos os benefícios da caridade, de todas essas ações? Elas realmente vão ajudar? Como é que elas nos ajudam? Mas deixo aqui uma ênfase que são atitudes que vêm do coração, não é nada dissimulado.
Então, é aquela atitude verdadeira, porque é essa que conta. Eu começo a fazer a caridade, eu começo a ajudar ainda, né? Pensando no tomar lá da cá, eu vou ajudar, né? Porque mais adiante, quando eu precisar de ajuda, fulano vai me ajudar. Então, isso é uma troca. E caridade não é troca. Caridade é doação, né? Então, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Isso é fato. Quando eu faço dessa forma, fica o registro. Aquela caridade, aquela ação fica registrada na sua alma, quando eu não faço com ostentação, esperando de volta. E quando a gente age dessa forma, olha os benefícios que a gente consegue para a gente. Lei de causa e efeito. Então, o que eu dou, eu recebo mais adiante. Então, se eu estou. Aí vem a colheita, né, a semeadura e a colheita. Então, o que eu semeio, eu vou colher mais adiante. Porque o bem que nós fizermos hoje será o nosso advogado amanhã, em qualquer momento. Porque a prática do bem no presente traz em si mesma os mais sadios efeitos para nós. Então, se a gente quer preparar um bom futuro, que a gente faça um bom presente. Porque as interrupções de hostilidades, ela perpassa por uma nova visão de compreender o outro. E aí, com isso, a gente vai ressarcir as nossas dívidas com a lei divina. Na caridade, nós vamos conseguir a reconciliação com os verdugos ou as vítimas. E a gente vai lembrar que Jesus disse para a gente amar também os inimigos, né? Porque inimigo, olha o que a gente fez com ele no passado. Então, aí é uma oportunidade para a gente ressarcir. Com tudo isso, a gente tem paz na consciência, porque a gente doou o melhor de nós. E isso tudo, a caridade, ela é um recurso autopsicoterápico. Existe um livro chamado Inteligência Emocional, um livro que já tem décadas, né, que o escritor Daniel Goleman, um psicólogo, ele fala que todos os pacientes dele que estão em depressão, ele sempre convida a fazer um trabalho voluntário, porque é no trabalho voluntário que você coloca as suas energias em ação, que você olha para o outro, você não olha só para você, e você vê que tem pessoas que estão precisando do seu movimento, da sua atitude, da sua colaboração. E com isso, a gente tem, né, um benefício para a nossa alma, e isso é muito importante. Outros benefícios também são as preciosas amizades espirituais, porque se a gente está conectado com coisa boa, quem é que vai chegar perto da gente? Benfeitores. Quando a gente está conectado com coisas, com pensamentos ruins, com maldade, com violência, né? A gente já sabe quem é que chega perto. E com isso, com essas percepções amorosas que a gente começa a se doar, a gente vai ter a defesa contra o assédio de encarnados e desencarnados menos felizes. É como se a gente tivesse uma proteção real, né? Reencarnações futuras mais felizes, porque mais adiante eu vou colher o que eu estou plantando aqui. E cada um receberá conforme as suas próprias obras. Então, sou eu dependo de mim para fazer a caridade. Então, a salvação, ela é uma atitude minha, que o Cristo trouxe esse ensinamento para mim. Eu preciso aproveitar, eu preciso vivenciar isso para que eu possa estar no mundo íntimo melhor, né? Então, a gente reforça que é pelas suas obras é que se reconhece o cristão, ok? Para que a gente possa sempre pensar nisso. E o que é que eu devo vigiar em mim, já que a gente tem tanta coisa no mundo, tão conturbado, e aí a gente atenta aqui para duas coisas, né? A caridade e a humildade, tal sendo a única da salvação, o egoísmo e orgulho, tal a sendo a da perdição. Então, que a gente vigie as nossas atitudes egoístas, as nossas atitudes orgulhosas, que nos impedem de fazer o bem em muitas situações das nossas vidas. E a gente vai lembrar da epístola de Paulo, né, lá na sua carta, 1 Coríntios, no capítulo 13,
quando ele coloca, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor ou caridade, em algumas traduções, nada seria. Então, é essa atitude de caridade, de amorosidade que nós vamos estar exercitando na nossa vida é que realmente vai valer a pena. Porque nós estamos sempre com benfeitores, com nossos anjos da guarda, que vão nos orientar, que vão nos dar bons conselhos. Se a gente vai aceitar, se a gente vai seguir, depende da gente. Depende do nosso status, depende da nossa conexão com eles que estão ali nos orientando. E como é que nós vamos vivenciar, então, essas recomendações de Jesus? Por onde a gente vai começar? É o nosso exercício que começa logo depois da prece final. Quando a gente terminar o nosso encontro da noite de hoje, que a gente já pode começar, a gente vai ter o final de semana todinho, né? Fica como tarefa para casa. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. E tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Que nós possamos desempenhar as nossas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Então, é aquele abraço que a gente vai dar em alguém daqui a pouco, é levar um copo d'água para o idoso que está na nossa casa, que a sede dele é diferente, então ele precisa se hidratar, é fazer aquela comida, né? Lembra o tempero da comida que faz a comida ficar gostosa? É o tempero do amor. É a vibração que nós temos ao estar juntos. Deixa o celular e vai para o diálogo, né? Vai conhecer o dia a dia daquele que está com você. E se ele não quiser saber como foi o teu dia a dia, a caridade de compreender. Isso tudo são vivências que a gente vai trabalhar, né, no dia a dia. E a gente encerra, então, o nosso tema de hoje, lembrando de uma frase de Emmanuel, lá no livro Religião dos Espíritos, quando ele diz: dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Que possamos nós, então, sermos esses instrumentos do Senhor, trabalhando o reino de Deus dentro de nós e, a partir daí, vivenciando os seus ensinamentos para conosco e para com todos aqueles que estão no nosso caminho, que precisam do nosso amparo. E quando a gente não conseguir dar nada, que nós possamos elevar o pensamento a Deus por uma oração, pedindo amparo àquele irmão que precisa de ajuda. Gratidão, amigos, e que a gente possa pensar como é que nós estamos fazendo a caridade, como é que ela surge no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe. Muito lindo tudo que você falou. O que nós precisamos agora é fazer justamente isso que você acabou de explicar. Trabalhar as nossas imperfeições para poder nós fazermos a caridade. Então, nós vamos quero perguntar aqui da turma que está ao meu lado, se deseja fazer alguma pergunta. A turma é grande que está ao meu lado. Alguém deseja Então, fazer vamos alguma lá, pergunta? fiquem à vontade, gente. Faça de conta que eu Não? estou aí com vocês. Você, Isabel? Caridade também. Ele tiraram a caridade. Ou até nas igrejas também acontece pessoas. Eu acho que o amor está da caridade. Ok. Gracilda, você quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Então, nós vamos agradecer a Rita pela linda palestra, pelos bons
muito boa mesmo. E vou pedir para a Conceição. Sim, vem. É a nossa irmã primogênita. E ela diz, ô, menina, mas ela faz uma prece muito linda. Então, vamos lá. Olha aí. Vamos lá. Só agradecer a Deus neste momento, e principalmente, particularmente, eu que estou voltando devagar para cada espírito, estou ainda um pouco desnorteada, mas estou muito feliz, porque eu estou aqui hoje e assistindo essa palestra maravilhosa que nos convida a todo momento em nossas vidas, em nossa casa, em qualquer lugar que estejamos, pensar a caridade, não tem quantidade, é todo momento, dentro do nosso lar, em qualquer lugar que estejamos, nós temos toda a oportunidade de fazer a caridade. Até nosso pensamento, nosso silêncio, nós podemos fazer essa caridade. Então, que Jesus, na sua bondade infinita, nos fortifique, nos dê essa consciência para que possamos procurar vivenciar seus ensinamentos, que nos traz a verdadeira sentido da vida. E assim, Jesus amado, permaneça conosco nesta noite, durante o nosso sono, que possamos receber vibrações para continuarmos com a fé e a esperança que Jesus está conosco em todo momento em nossas vidas. E para a Rita também, essa amiga, muita paz e luz, continuando sempre nessa vitória maravilhosa da doutrina, trabalhando constantemente. Um abraço, Rita, a todos nós. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Grande abraço. Abraço, Ana Conceição. Obrigada. Obrigado, Rita. Boa noite. Obrigada, querido. Bom final de semana. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.